Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais essa palavra abençoada para poder estar fazendo este devocional. Qual o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem sobre família, sobre servir, sobre sermos servos, mas servir com excelência, valorizar a nossa família. E como servimos a Deus com excelência? Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Nosso primeiro ministério é dentro de casa. Nossa primeira igreja é a nossa casa. Pois então temos que ser melhor dentro de casa. Por quê? Porque o que o pastor vê, ou que os irmãos, ou que o padre, ou qualquer líder religioso vê, isso a gente pode fazer como quiser lá fora, mas a nossa primeira igreja tem que ser a nossa casa. Nosso exemplo maior tem que ser a nossa vida, a nossa família e a melhor maneira, quer dizer, o melhor jeito e a melhor maneira de dizer que nós servimos ao Senhor com excelência é quando nós temos a nossa família entregue nas mãos do Senhor. Nós temos que ser como Josué. Josué foi um homem que batalhou, que tomou a frente em meio a uma tarefa dificílima de levar aquele povo do meio do deserto, né, até a terra prometida, até o cumprimento da palavra que o Senhor tinha feito para Abraão, que ele, aleluia, Jesus e toda a sua descendência habitaria numa terra que mana leite e mel. Então aquele povo estava cativo no Egito há 400 anos. Por quê? Porque depois de José, eles foram se deixando levar e foram ficando, se acomodando, se afastando do Senhor, até que o rei, que já não conhecia mais sobre José, começou a oprimi-los, a escravizá-los. Naquele momento em que o povo foi escravizado, começou a gemer, a padecer. Naquele momento eles se lembraram de clamar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, quando você ver uma nação, ou qualquer uma cidade sendo mal governada, com toda certeza não está ali a mão do Senhor, mas está a permissão do Senhor, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. E a permissão dele foi porque você escolheu colocar aquela pessoa lá. Desde antes de Cristo vemos isso, pois quando o Senhor guiava o povo dele, aquele povo não tinha falta de nada, não tinha tribulação de perseguição, era um povo diferenciado, era um povo que sempre estava guardado, abençoado pelo próprio Senhor. E quem guiava, quem coordenava aquele povo era o próprio Deus. Então aquele povo era diferente de todas as nações. Porém aquele povo, diante de tanto disse-me-disse, começou a questionar por que não tinha um rei. E aí o Senhor disse para Samuel ungir um rei para eles, explicou como seria, e já que eles queriam ser iguais a todo mundo, o Senhor então ia permitir. Samuel se entristeceu, ficou chocado com tudo aquilo, mas o Senhor disse: Samuel,
eles não estão se levantando contra você, e sim contra mim. Eles não querem o meu governo, querem o governo do homem. Dali em diante, sabemos como que se sucedeu toda a história. E aqui, nesse momento, Josué era um sacerdote escolhido pelo Senhor. O povo estava no deserto, mas o povo não estava no deserto, não ficou no deserto 40 anos porque o Senhor era ruim, mas porque murmuraram, porque reclamavam de tudo. Era para sair do Egito e ir direto para Canaã, cerca de 40 dias de viagem. Ficaram 40 anos por murmuração, por deixar ser levado pela conversa de agitadores. Deixaram que aquelas pessoas que não faziam parte da sua linhagem entrassem na sua mente e destruísse os sonhos, família, porque naquele deserto ficaram muitas e muitas famílias, não foi uma só. Mas então quem entrou na terra? Os remanescentes, ou digo mais, digo melhor, daquela geração, somente Josué e Calebe, porém os filhos deles entraram. Então isso quer dizer o quê? Que todos órfãos de pai e mãe entraram na terra de Canaã. E por quê? Porque seus pais se deixaram levar. Por isso a importância de ser família, por isso a importância de ter direcionamento do Senhor em toda a área da nossa vida, em tudo que fazemos. Porque é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem faz o melhor por cada um de nós. O Senhor, Ele cuida da nossa família com excelência, porém precisamos ser sacerdotes, homens de punho que se colocam diante do Senhor, assim como os colocam diante da sua casa, com excelência, porque até hoje eu desconheço alguém que consiga entrar diante de Deus, dando buléu na porta, arrancando, jogando as coisas para o chão e dizendo para o Senhor ainda não fez isso? O Senhor vai fazer quando? De que maneira? Por que você anda desse jeito? Por que você faz assim? Eu estou dando um exemplo de como muitas das vezes lá na igreja somos um amor de pessoa, mas dentro de casa somos desta maneira. Entramos dentro de casa maltratando todos que estão ali, esposa, filhos, esposos, porque tem mulheres que são mais difíceis do que muitos homens. Então sabemos que nosso ministério, nosso primeiro ministério é nosso lar. Se nós não conseguimos dominar nem sequer a nossa casa, como que nós podemos subir em cima de púlpitos? Como que podemos subir, entrar dentro da igreja, dobrar nosso joelho e entrar no Santo dos Santos diante de quem nos criou e dizer: Senhor, Tu és santo, eu te amo. Temos que deixar de ser hipócritas, porque o Senhor conhece a intenção que há no nosso coração. O Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos e a intenção que há no nosso coração. Temos que ser homens e mulheres de caráter, de boa índole. Mas espera aí, você está falando isso, mas você nunca fracassou? Fracassamos. Erramos em algumas áreas. Pecamos a todo tempo, mas temos que ter a humildade e a dignidade de nos assentar, conversar e consertar. Chegue diante do Senhor,
Pois quando você erra e quer o perdão de Deus, você faz o quê? Você paga preço. Você vai, você pede perdão, você faz um jejum, você ora um pouco mais, você se consagra, você busca até o Senhor te renovar. Não é te perdoar porque Ele te perdoa na primeira vez que você pediu, mas Ele vai te renovar para você se sentir fortalecido de novo. E isso vai um tempo, porque o Senhor tem que ver em você a persistência de estar na presença dEle, fugindo do pecado. Com a nossa família não é diferente. Quando erramos, quando magoamos alguém dentro da nossa casa, temos que entender que precisamos pedir perdão, que precisamos de um tempo, que precisamos abrandar o nosso coração para que as coisas voltem devagar a caminhar. Nossa casa é um barco a remo, temos que estar sempre remando juntos em completa união para que o nosso barco sempre esteja em alto mar, equilibrado. Quando cada um puxa para um lado, quando cada um rema para um lado, porque o que é meu, esse é meu, isso não tem nada. Gente, quando vocês tomam a decisão de ter uma família, de se tornar uma família, dois se unem e se tornam um só. Então, o que é de um é do outro. Isso é a palavra de Deus quem diz. Isso não foi o homem que inventou. Então, enquanto estiverem quebrando as regras que o Senhor, ou melhor, as ordenanças do Senhor, vão estar remando cada um para um lado e não vão chegar a lugar nenhum. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz hoje em Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha o que Josué diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem convicção para dizer isso? Porque você dizer isso lá na igreja, em frente de todo mundo, é muito bonito. Mas você tem sido sacerdote na sua casa? Tem honrado o seu sacerdócio? Tem servido ao Senhor com excelência? Tem honrado a sua família? Porque o Senhor diz que a nossa família é nosso primeiro ministério. Porque amar é uma escolha que fazemos todo momento, não é uma vez só. Então entenda que tudo na nossa vida nós temos que ter persistência, nós temos que estar sempre cuidando. E com a nossa família, com a nossa casa, não é diferente. Quantas das vezes vivemos famílias que discutem por alguma coisinha e nunca mais se falam. São fervorosos, vão à igreja todas as reuniões, vou dizer assim, para não separar a igreja, nem placa de igreja, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, mas não tem comunhão. Está perdendo tempo. Por que você está dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque que tipo de Deus você serve que você não tem
comunhão com o seu sangue? Que comunhão você acha que você vai ter com Deus? Quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ei, o próximo não é o da rua, o próximo é os seus. Os da rua também é para amar. Porque o que você não quer para você, você não quer para ninguém. Oh, papai, o Senhor trouxe ao meu coração que a minha mamãe sempre me ensinou. Não faça para ninguém o que você não quer que façam com você. Como eu trago isso para dentro da Bíblia? Lei da semeadura. Lei da semeadura. Outra coisa linda que a minha mãe sempre ensinou e eu vou carregar para sempre: união entre irmãos. Nós somos 8 irmãos e tivemos ao longo da vida muitos atritos, porém, sempre que um precisa, o outro estende a mão. Sempre estamos unidos, apesar das nossas diferenças. Eu não sei o tamanho do sentimento de ninguém por mim, mas eu sei o amor que eu tenho por cada um dos meus irmãos. E é isso que eu implantei dentro da minha casa, o legado da minha mãe, entre a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu sempre disse a eles: o que vocês não querem para vocês, não façam para ninguém. Então, que o Senhor traga esclarecimento, que o Espírito Santo traga ao seu coração um entendimento de que a nossa família é o bem maior que temos aqui. Não tem nada nesse mundo melhor e maior do que a nossa família. Não tem dinheiro que pague, não tem nada. E não espere perder para valorizar. Comece a olhar mais para a sua casa, para a sua família. Então tome posse da sua vitória. Receba do Senhor essa palavra de hoje, esse direcionamento, porque você é mais que vencedor. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.